E aí, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, nesse vídeo aqui vamos estar falando um pouquinho sobre louvor na igreja e sobre louvores que nós devemos cantar na igreja. Se você é um ministro de louvor, se você toca algum instrumento no seu grupo de louvor, na sua igreja, nós precisamos entender alguns pontos, alguns princípios. E muitas vezes eu cometi vários erros também. E aqui nesse vídeo eu quero comentar com vocês aqui, falar para vocês, porque é muito importante nós entendermos que a música na igreja, ela é muito importante, porque é algo que Deus se agrada, que Ele é adorado através da música, entronizado no meio dos louvores. A palavra nos diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Então, veja que Ele não visita apenas, Ele habita, é um lugar que Deus gosta de estar. E a palavra do Senhor diz para nós estarmos em ambientes onde há ação de graça, onde há hinos, cânticos espirituais. Então, podemos entendermos que a música na igreja, ela é muito importante. E o primeiro ponto, assim, o que eu devo cantar na igreja? O primeiro ponto que eu anotei aqui, que nós partimos dele para os outros. Se o culto é para o Senhor, se o culto é para Ele e é sobre Ele, então quando nós formos escolher alguma canção para trazer para a igreja, em congregação, qual que é o primeiro ponto que nós temos que pensar? E o primeiro ponto seria, irmãos, o que Deus quer ouvir. Porque o que acontece? Muitas das vezes nós escolhemos em cima dos nossos gostos pessoais, nós escolhemos canções que gostamos e não tem problema até um certo ponto, mas se Ele é a pessoa principal, se Ele é o protagonista, eu tenho que pensar o que Deus quer ouvir. Então eu tenho que ir para esse lugar de perguntar ao Senhor, Senhor, o que o Senhor gostaria de ouvir? Se eu estou escalado para fazer alguma coisa, o que o Senhor quer ouvir? O que o Senhor quer que eu fale através de uma mensagem cantada? Esse é o primeiro ponto, irmãos. Se nós pararmos para ouvir a Deus, se nós pararmos para ouvir o que Ele quer ser adorado, irmãos, nós temos um bom caminho andado já. Porque o culto é para Ele, é sobre Ele. Então, se nós escutamos Ele, é algo que já vai estar indo para o agrado da sua vontade. Já vamos estar com um ponto à frente. Eu não vou falar muitas coisas para não ficar extenso, mas a segunda parte que entra também nisso é louvor que realmente coloca Ele como um personagem central da mensagem cantada. E o que seria isso, irmãos? Temos que entender que se é para Ele, é sobre Ele, Ele tem que ser a pessoa principal ali, sabe? Naquela música, naquela canção que você está ouvindo ou querendo escolher. Por isso que é muito importante orarmos sobre o que o Senhor quer ouvir. Porque se Ele fala que sim para você, então, irmãos, vai dar certo. Mas nós temos que entender que se eu não escuto a voz dele falando para mim o que ele quer ouvir, provavelmente esse segundo ponto aqui já entra errado, porque eu vou escolher em cima do meu gosto pessoal. E não que meu gosto pessoal é ruim ou algo assim, mas é sobre Ele. Então, irmãos, temos que tomar cuidado com algumas canções. Existem canções também, irmãos, que são para nós escutarmos no nosso lar, na nossa casa, no nosso momento de oração, sabe? Não para ser, às vezes, levado em congregação. Então, eu preciso escolher com muito zelo, com muito cuidado. E sem a ajuda do Espírito Santo, sem a ajuda dele, nós não vamos conseguir êxito nessa questão. Porque é sobre ele, irmãos. Então tomem cuidado com as letras, letras muito triunfalistas. Tomem cuidado. Eu não quero aqui expor nenhuma música, não é esse o intuito do vídeo. É só dar alguns princípios. Quando nós vemos salmos ali, todos os salmos ali são muito cantados. Então, você vê pelos salmos que a maioria deles estão exaltando ao Senhor, a sua grandeza, a sua bondade.
e assim por diante, irmãos. Então nós já sabemos algo a respeito sobre. E outro ponto que eu gostaria de falar para nós escolhermos corretamente é sobre discernir. É discernir esse ambiente. Um exemplo que muitas vezes pode acontecer: o seu pastor, está ministrando ali e ele está falando sobre paternidade de Deus, e você está percebendo pelo andamento do culto ali que Deus está curando traumas, que Deus está fazendo algo e está batendo em cima desse tema sobre a paternidade. Então, se o seu pastor chamar você para ministrar, o que será que Deus está querendo conduzir? Se você vê que está aquela presença de Deus, que está acontecendo aquele ambiente, o que você deve fazer? Escolher algo relacionado com aquilo que está sendo falado. Porque isso é como se unisse, sabe? A palavra ao louvor. E o louvor é a palavra cantada, é a mensagem cantada, sabe? A música é muito importante e Deus gosta de ser adorado através dela, irmãos. Então tome cuidado, tome esse zelo para quando você for escolher algo para cantar e para ouvir também. Filtre pela palavra, por aquilo que a palavra do Senhor nos diz, que é ela que nos faz bem. Espero que esse vídeo tenha falado com você e tenha abençoado você. Se abençoou de alguma maneira, compartilhe com alguém, irmãos. Alguém que faz parte do louvor, que você gostaria que ouvisse essa palavra, que possa trazer esclarecimento também para esta pessoa. É isso, irmãos. Que Deus te abençoe e fique na paz.